Bom, a gente se conheceu aqui no laboratório de anatomia da PUC, né? Eu não lembro de muito detalhe do momento, mas pelo que ela falou, ela estava sentada no corredor e eu tinha acabado de chegar para aula de anatomia. Ele era meu monitor de anatomia, era um dos, a gente tinha acho que 3 monitores na época, eu tinha acabado de começar a faculdade e entrei numa turma que eu não conhecia ninguém, que eu entrei na metade do ano para o final do ano e tinha uma colega, uma menina assim maravilhosa, que ela sempre me orientava, me ajudava, onde que era a sala e tal. E aí eu lembro que o primeiro dia a gente ia conhecer o laboratório de anatomia. Aí tinha um monte de peças expostas e aí ela falou assim, olha, fica tranquila, tá? Se você tiver alguma dúvida, você pergunta ali para eles, que são os monitores, senão aí a gente vai conversando aqui. E eu sempre fui muito tímida, então quando eu tinha alguma dúvida eu perguntava para ela e falava assim para ela, você não pergunta para eles? Porque só tá um monitor lá. Aí ela, mas espera aí que eu chamo ele. Não, pode deixar, depois eu vejo. Aí sempre muito, muito tímida, a gente quase não se falava nesse comecinho. Bom, e aí depois disso, como ela era de uma turma que tinha acabado de iniciar e a minha turma já estava no final, por fim, acabei me formando e a gente não teve mais contato. Alguns anos depois, né, uma colega nossa em comum, que trabalhava com nós dois, ela comentou de mim para Edileide de novo, né, e aí a gente começou a trocar umas conversas, mas uma coisa bem esporádica, né? Conversava um pouquinho, depois sumia de novo. Bem despretensioso. Eu dou aula de pilates, a gente tava dando aula de pilates em um clube, ela, Edi, você tem namorado? Eu falei, não, nem me interessa, assim. Ela, não, porque eu conheço um rapaz, que ele é assim, o seu jeitinho, todo organizado, disciplinado, educadinho, dá certinho com você, deve ter a sua idade. Aí eu falei assim, deixa eu ver como que é, porque deve ser furada. Aí ela me mostrou a foto, eu falei, é o Lucas? Ela, você conhece? Ele foi meu monitor de anatomia. Aí, me passa o contato dele que eu vou mandar um oi pra ele. Ele vai ficar feliz de saber que eu lembro. E assim, até esqueci que ela pensou em apresentar a gente como namorados. Aí mandei uma mensagem pra ele e falei, oi Lucas, tudo bem? Você lembra de mim? Você foi meu monitor? Aí ele, claro que lembro, você era da turma da Maria Elisa. Aí eu, essa mesma. E aí... Ele lembrou. Aí a gente começou a conversar, nisso entrou a pandemia, então a gente conversou muito tempo pelo WhatsApp por conta da pandemia. E aí a gente foi conversando e assim, sem pretensão nenhuma. Teve até um tempo que a gente ficou um tempão sem se falar. E aí, quando ela tinha falado pra mim do Lucas, ela falou pra mim, ele é muito organizado financeiramente, igual você pensa, planeja tudo do futuro. Aí eu mandei uma mensagem pra ele e falei assim, Lucas, a Pri tinha falado pra mim que você é muito disciplinado financeiramente, você não me dá uma ajuda? Porque agora, nesse período da pandemia, eu precisava me organizar melhor. Ele, claro. E começou a me falar de uns cursos que ele estava fazendo, aí a gente voltou a conversar. Isso acho que tinha passado uns 6 meses sem a gente se falar. Aí a gente estava conversando num determinado momento, aí ele fez um comentário e eu respondi o comentário, ele, você tá com ciúmes? Aí eu parei, pensei e falei, eu tô com ciúmes? Como assim? Por que eu tô com ciúmes dele? Aí eu comecei a entender, opa, peraí, eu acho que essa conversa tá indo para um outro lado. Aí a conversa já mudou o rumo, pelo menos na minha cabeça. Aí ele... Não, mas peraí, agora explica essa história aí. Assim, pelo menos na minha cabeça, não tinha... É que a gente tava conversando, né, ainda na época da pandemia, e aí ela tava falando que a minha amiga dela, que arrastava a asa pra mim, mas eu nunca falei com essa amiga dela, né? Ela tinha falado uma vez pra mim, se ele não fosse tão nerd, eu até namorava com ele. Eu, tá bom, né? Mas ok, ela sempre falava dele ser bonitinho, então mais um motivo pra mim nem olhar pra ele na época da faculdade. Mas aí a gente começou a conversar sobre sair junto, tudo, e aí ela ainda me veio com uma história que ia perguntar pra menina se ela ainda sentia alguma coisa por mim. Aí eu falei, mas você vai pra quê? Você tá com ciúme? Né? Vai que?
E a resposta foi... Aí ela falou pra mim, não, de boa, Edi, eu nunca pensei que poderia namorar com ele. Aí eu, então tá bom. Você perguntou pra ela ainda? Eu perguntei. Oxi. Vai ter que ter certeza. Não é, ó. Vai que ela tinha interesse, eu ia falar, então deixa, né? É. Ó, E aí, conversa vai, conversa vem, me marcava de sair, não dava certo, né? Ela já tinha dado um bolo em mim uma vez, de última hora falou que não ia sair, que estava cansada, né? Mas não desisti não, tá? Teve outras oportunidades, e aí um certo dia eu falei que ia na casa dela e aí não tinha pra onde correr. Aí eu falei pra ele, mas peraí, você vai vir aqui em casa, o negócio é sério, você vai conhecer meus pais? Como assim, né? Então vai ser um negócio sério. Ele falou, tudo bem. Aí eu, nossa, como assim? A gente nunca saiu nem nada. E aí, um tempo atrás, antes dele ter falado dele ir lá em casa, eu tinha combinado com ele e com essa nossa amiga que eu ia lá conhecer a clínica onde eles dois trabalham. Aí eu, na minha cabecinha, falei, quer saber, eu vou ir lá conhecer, vai que é uma furada, que ele não é nada do jeito que ele tá se apresentando. Aí pelo menos eu já vou, converso um pouquinho, bato um papo, se for tudo como tá sendo assim, via WhatsApp, aí a gente dá mais um passo. Aí fui lá na clínica, a gente conversou, na hora que ele abriu a porta, que eu olhei pro olhinho dele, eu falei, nossa, é ele. E aí, desde então, a gente já começou a se olhar direito. Mas pra família dela, ela falou que é na dentista. Não falei na dentista, falei no médico. Aí quando ele foi a primeira vez lá em casa, meus pais já sabiam que eu ia levar um rapaz lá em casa para eles conhecerem. E aí já oficializou um namoro ali. Porque aí depois de um tempinho ele já me levou para conhecer os pais dele. E a gente já começou algo mais sério. E de lá pra cá, estamos juntos até hoje. Graças a Deus. Até ter oficializado noivado em 2023. Ele já estava sob ameaça. Eu falava pra ele, olha, é o seguinte, eu já sei que eu quero casar com você. Então, se você não decidir ainda, eu vou te pedir em casamento. Aí você só tem duas escolhas. Ou aceita ou pula fora. Aí ele me pediu de surpresa. Uma coisa que eu vou dizer é que pega no pé é quando ela invoca em querer fazer uma coisa e não tem quem tira da cabeça dela. Às vezes ele é um vulcãozinho, às vezes ele se estressa e ele bate nas coisas, assim que eu falo, você vai quebrar sua mão um dia, porque uma vez o videogame dele não estava funcionando. Ele deu um soco tão forte na tela da TV do videogame, na tela do monitor, que eu falei, gente, vai quebrar no meio. Você vê que ela tá indo na direção do poste. Você fala, mas ela continua correndo na direção do poste. Teve alguns momentos em que eu via que ela estava colocando muita expectativa em cima dos outros, e aí a pessoa ia lá, não fazia o que ela tinha em mente, e aí ela ficava com um bico desse tamanho, e ficou fechada, ficou brava. Um dos maiores defeitos dele é que ele é bem acomodado. Então, assim, é algo que dá pra passar por cima, porque ele é o tipo de pessoa que se eu falo pra ele fazer, ou se qualquer pessoa falar pra ele fazer, ele faz. Reclamando mais fácil. Mas se ninguém falar nada, ele fica o dia inteiro lá deitado e o mundo pode cair, que ele tá lá tranquilão. Não tá nem aí com nada que aconteça. Então esse eu acho que é um dos principais. Um outro defeito dela é que ela é meio sem paciência às vezes. Ixi, coisa assim, acabamos de tomar café, por exemplo, deixo
as louças na pia, ela já vai começando a lavar, eu falo, deixa que eu lavo depois. Ela, não, porque depois eu chego aqui, tá tudo empilhado de novo. Eu falo, não, deixa aí, vai fazer suas coisas, depois eu lavo. Às vezes também arruma a cama, né? Ela não tem muita paciência de esperar, não. Eu acho que ele acaba guardando muita coisa, então ele releva muita coisa, deixa as pessoas fazerem algumas coisas com ele que eu fico indignada. Eu falo, olha, se eu fosse você, já teria feito isso, isso e isso. Aí ele, calma, amor. Então, às vezes, eu fico bem estressada com esse jeito dele de conduzir. Ficava irritada, aí ela ficava questionando, por que a pessoa não faz isso, por que a pessoa não faz aquilo. E eu, é isso, né? Eu diria que esses dois são os principais defeitos. Aí ela fala que eu deixo a casa suja. Mas não é que eu deixo a casa suja, é que eu tenho uma tolerância à sujeira maior que a dela. Não são muito difíceis de serem ditas. O Lucas é um homem muito paciente, muito calmo, muito disciplinado e muito bem resolvido. Ele é bem disciplinado, ele sabe o que ele quer e ele vai atrás do que ele quer com calma, com perseverança. Ele sabe que nem que demore anos para conseguir conquistar o que ele quer, ele vai conseguir e ele tem foco. Uma das coisas que eu gostei muito na Edileide é justamente essa questão dela se preocupar com o futuro, né, como eu me preocupo. O nosso casamento. Eu percebi que enquanto eu sempre estive muito ansiosa para tudo, desde o começo do namoro, ele sempre foi muito paciente para tudo. Então, calma, um dia a gente chega lá. Uma outra coisa que eu gosto nela é a positividade que ela tem, né? Ela consegue ver coisa boa em tudo. Até quando a situação tá um pouco ruim, ela consegue achar algum caminho bom ali, algum túnelzinho de luz para seguir. Quando eu fiz 30 anos, que eu fiz uma festinha de 30 anos, eu esperava ser pedida em noivado naquela época, e ele me deu um anel de formatura, que eu não tinha ganho quando eu me formei, e ele falou assim, eu sei que você esperava o de casamento, mas aguarda mais um pouco, e sempre com muita paciência, com muita sabedoria. Uma pessoa extremamente animada, feliz da vida. Enquanto eu sou o turbilhão, ele é a calmaria. Então a questão de estar sempre junto com a família, de estar participando, tanto na família dela quanto na minha, né? Então ela gosta de participar dos dois lados. E eu sempre vi ele como uma pessoa que me protege muito, porque ele, apesar de ser mais quieto na dele, ele está sempre dando um jeito de me proteger, de me afastar, preocupado, por mais que ele não fica lá me controlando, me perguntando se está tudo bem, mas eu percebo que ele tem um jeito carinhoso de se preocupar, de cuidar. Ela também é uma pessoa que meio que me puxa para um lado meu que eu tenho de extremo, com relação a, às vezes, ser muito fechado, ser, vou dizer, até um pouquinho mão de vaca, né? Então ela também me ensina a viver um pouquinho mais, né? A curtir mais, que às vezes se deixar eu fico trancado em casa 1, 2, 3 meses, né? Só me focado em fazer alguma coisa, e ela consegue me puxar um pouco para fora da rotina. Eu sempre sou muito ansiosa para tudo, então quando eu estou conversando com ele, falando dos meus planos, ele, de um jeito bem simples, mesmo com dele, eu já... peraí, eu acho que eu estou indo muito rápido, deixa eu me acalmar. Então a sensação que eu tenho é que ele é meu chá de camomila.
Lucas, meu amor, hoje, vendo esse vídeo, meu maridinho, muito obrigada por ser a pessoa que me atura, muito obrigada por ter aparecido na minha vida e por ter insistido, apesar dos bolos que eu te dei nos encontros, mas eu sou eternamente grata a Deus por ter colocado você na minha vida em um determinado momento que não deu muito certo, que a gente só se conheceu, e por Deus ter permitido que a gente se reencontrasse, para a gente poder se unir e futuramente, se Deus quiser, formar uma família linda. Te amo. Bom, amor, você sabe que eu tenho muitos defeitos, eu sei dos seus também, e uma coisa que a gente viu recentemente é que Deus escolheu a gente um para o outro, porque só a gente consegue aguentar os excessos do outro. Então, eu sinto que você é a pessoa certa para mim, né? Eu sei que você também sente o mesmo, que eu sou a pessoa certa para você. E hoje a gente concretizou tudo isso, né? Na frente do altar, diante de Deus. E as promessas que eu fiz, os votos diante de Deus, pode ter certeza que eu vou cumprir eles. Amor, eu te amo. Não é um amor da boca para fora. Te amo hoje, te amo amanhã e te amo pro resto da minha vida. Bom, gostaria de agradecer a todos que puderam comparecer aqui na nossa festa. Todo mundo que a gente chamou são pessoas que a gente tem muito próximas da gente e que a gente tem muita consideração. Queríamos até chamar mais pessoas, né? Talvez nem todos puderam estar presentes, mas a gente sabe que todos vocês têm uma consideração muito grande por mim e pela Edileide. E agradecer também por terem acolhido ela como parte da família. E o Lucas como parte da minha família. E é isso, muito obrigado a todo mundo que veio prestigiar o nosso momento. E a gente espera ter muitas outras comemorações pela frente, tá junto, tá comemorando sempre. E fizemos tudo com muito carinho. Foram 2 anos de preparo, 2 anos aproveitando cada momento, curtindo e pensando em cada detalhe, preparando tanto para vocês quanto pra gente poder aproveitar todo mundo junto. Muito obrigada. Me convidou para dançar um shot, beijou meu cabelo, cheirou meu cangote, fez meu corpo inteiro se arrepiar. Fiquei sem jeito e ele me acolheu junto ao peito, e foi nos braços deste moreno que eu forroseei até o dia clarear. Oi, 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 me encantei por teu olhar. Moreno, chega mais pra cá, meu dengo vem me chamegar. Oi, 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 teu jeito de balancear o corpo inteiro faz meu coração bater ligeiro, assim eu vou me apaixonar. Me convidou para dançar um shot, beijou meu cabelo, cheirou meu cangote, fez meu corpo inteiro se arrepiar. Fiquei sem jeito e
ele me acolheu junto ao peito. E foi nos braços deste moreno que eu forroseei até o dia clarear. Oi, 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 me encantei por teu olhar. Moreno, chega mais pra cá, meu dengo vem me chamegar. Oi, 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 teu jeito de balancear o corpo inteiro faz meu coração bater ligeiro, assim eu vou me apaixonar. Oi, 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 me encantei por teu olhar. Moreno, chega mais pra cá, meu dengo vem me chamegar. Oi, 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 teu jeito de balancear o corpo inteiro faz meu coração bater ligeiro, assim eu vou me apaixonar.